Mas o certo é dó. Já está com a chave do OBS, tá? Dolosamente. Oi? Não disse que sim, nem que não. Por exemplo, as pessoas... Bom dia. Desculpe o atraso. A tecnologia não ajuda. É todo domingo a mesma coisa, professor. Infelizmente. Depois eu vou passar meu Pix, né? Nós vamos fazer uma doação. Nós estamos lamentando, Wilson. Eu vou passar meu Pix, nós vamos fazer uma vaquinha. Brincadeira, não precisa não. Então vamos começar a nossa aula. Difícil fazer vaquinha até pro café, viu, Wilson? Nem café nós estamos tendo, imagina. Difícil, viu? Deixa eu só colocar aqui em tela cheia. Muito bem. Não é aqui não. Não é tela cheia. Faz tanto tempo que eu não dou aula que eu esqueci como é que faz, gente. Aí. Vamos começar orando então. O nosso irmão Fábio Pérez fazer uma oração pela aula, pelo professor. Para que Deus nos ajude. Santo Deus Eterno Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprendermos da Tua santa e bendita palavra. Esteja, conduza nossos pensamentos, ó Pai, para termos atenção com isso. Conduza o professor naquilo que lhe for necessário, Pai. Amém. Para a realização dessa aula. Tudo isso te peço e agradeço no teu filho amado Jesus. Amém. 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 Deixa eu só... Eu não sei se está transmitindo no YouTube, mas eu estou gravando a aula, então qualquer coisa. Se não ligar, não funciona. Bom, hoje a nossa aula é sobre lamentações. A gente já começou lamentando, né? Pelo dia frio, lamentando pelo atraso da aula. Mas quem é que não lamenta? Você nunca lamentou na sua vida? Principalmente a gente gosta de contar a vantagem dos nossos lamentos, não é verdade? Sempre o nosso problema é muito maior que o do outro. Quando a gente vai contar, a gente dá uma floreada, a gente põe um sofrimento, a gente faz com que a nossa tristeza seja sempre aquela maior que a do outro, não é verdade? Mas no caso aqui de Jeremias, ele não exagerou. Nós vamos ver que ele só contou a verdade. A tristeza dele não foi uma tristeza aumentada. As coisas que ele viu, as coisas que ele contou ao pé da letra. Ele disse que ele foi testemunha ocular, ele viu. E nós vamos ver que são coisas terríveis, tristes. E não é à toa que o livro se chama Lamentação. O que é lamentação? Vamos tentar entender a palavra aí. O que vocês acham que é lamentação? Coração Suspiros do sofrido, coração. amarguroso, amargurado, coração sofrido, amargurado. Coração amargurado, sofrido. Até um pouco mais do que isso, é você colocar para fora o seu coração amargurado, lamentado. É que às vezes você não chega pra fora também, né? Mas lamentação você está lamentando, você você está pode praticando uma lamentar ação. consigo mesmo também. Pode. Alguém mais lá atrás ouviu um Se queixar. se queixar. Sim. Uma reclamação, né? Uma reclamação. Bem. Vamos lá, abra então a sua Bíblia, no livro de Jeremias. Só recapitulando, por que nós estamos estudando Lamentações? Nós tivemos uma aula em conjunto semana passada sobre Jeremias, certo? Quando na verdade deveria ser a nossa aula sobre Isaías. Nós vamos retomar Isaías na próxima aula, nós não pulamos. Porque a aula já estava pronta, aí tivemos que, por uma necessidade urgente, fazer essa adequação. Então, a próxima aula será sobre Isaías. Maravilhoso livro de Isaías. Nós não vamos pular, né, pastor? Eu é que deveria lamentar. Essa aula deveria ser minha, viu? Mas eu agradeço, viu, pastor? São só 5 capítulos. Foi menos difícil. Isaías é pesado. Então, próxima aula, Isaías.
não perca. Estudamos Jeremias com o seminarista Guilherme e agora Lamentações de Jeremias. O pessoal costuma brincar, né? Ah, o profeta chorão, né? Tem esse bullying, né, com Jeremias. Mas nós vamos ver que ele não chorou à toa, gente. Se fosse eu, se fosse você, você ia chorar bem mais, né? Não foi fácil. Primeiro o contexto. Qual que é o contexto do livro? Recapitulando. Então a gente já estudou, nós vimos ali Pentateuco, estamos prosseguindo já, caminhando para o fim. Os livros históricos, livros poéticos, né? E agora estamos entrando aqui nos profetas, os profetas maiores. As criancinhas acertaram todos os livros, gente. Que vergonha pra gente. Elas falaram os livros? Falaram. Na hora de lançamento. Olha que legal. O que é o livro tal? O que é... Ó, parabéns, viu, Patati? Então agora temos os profetas maiores. Para quem não lembra o que são os profetas maiores, são aqueles que escreveram mais. Os profetas menores foram aqueles que escreveram menos. É só essa a diferenciação. E qual que é o contexto aqui de Jeremias? Ele escreveu o livro lá durante a devastação de Jerusalém. Foi lá 587 a.C., quando o povo foi cativo à Babilônia. A extensão do que aconteceu ali, para você ter uma ideia, está descrito lá em 2 Reis 25:1. Vamos abrir. Vamos ler para a gente contextualizar. Vamos ler na sequência aqui, ó. São 21 capítulos. A gente vai lendo, eu peço para parar. A hora que você começar a chorar, eu paro. Tá? Começar a lamentar. A hora que você começar a lamentar, eu paro. Pode começar, gente. Vamos lá. Eu começo? Quem começa? Pode começar do senhor, pastor. Eu vou me segurar aqui para não chorar, então, hein? Sucedeu, é isso, né? Que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade via apertada e fome, e não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei, a respeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina. Só um parênteses aí. Vocês viram a tática de guerra aí, qual que foi? Deixar o povo com fome. Essa tática é usada até hoje. Depois você dá uma olhada na guerra da Rússia com a Ucrânia. É a mesma tática. Pode continuar. Vai lá, Marquinho. Vamos lá. 5. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e os alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se disparou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Riba, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-nos com 2 cadeias de bronze e os levaram para a Babilônia. Vai lá, Francisco. No 7º dia do 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Queimou. E queimou a casa do Senhor,
e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Até aí já deu para... A gente já viu que o povo passou fome, queimou-se as casas, nós vamos ver que derrubou muros, né? A fome foi gravíssima, nós vamos ver um pouquinho lá para frente no texto, está lá em 4:5. Quando eu falo que a fome foi gravíssima, pense no pior estado de fome de uma pessoa. Foi esse estado. A gente vai ver aqui. Mas uma das coisas que mais impactou o povo foi a destruição do templo, porque o templo representava a presença de Deus. O homem, quando está em desespero, ele busca a Deus. É isso? E quando você não pode mais buscar a Deus? Que esperança que lhe restou? Também, isso na mente do povo. Acabou-se a nossa esperança. A gente não tem mais onde buscar a Deus. Então esse é o contexto. Deu para... Já começou a chorar já, gente? Você está começando a lamentar aí? Estão tristes. Então o sentimento é de desespero. É um desespero e está expresso no livro de Lamentações de uma forma poética. Então o escritor ele conseguiu, através de poesia, escrever um desespero. A gente vê isso nas músicas, né? Tem músicas tristes que a gente começa a ouvir e começa a chorar, principalmente aquela que a gente lembra do Fora da Namorada, né, Silvão? Sofrência. As músicas de sofrência hoje são muito ruins, né? Me desculpe quem gosta aí. Mas as antigas são as melhores, né? Aquela que você chorava, você ficava pensando na garota, né? Então, esse tipo de poesia é comum, né? Você expressar alegria, tristeza, e aqui no caso, tristeza. E é interessante que o profeta, ele chega numa conclusão que é chocante. É chocante, nós vamos ver isso também. A causa dessa dor. Qual que é a causa dessa dor? E é isso aí que dá trava o Windows do profeta. É isso. O título original é conhecido como o título original do livro, lá em hebraico. Mas todos os livros em hebraico começam... O título original é a primeira palavra do livro. Então o cara escreveu a primeira palavra do livro, é o título do livro. Nós não estamos acostumados com isso, né? Mas lá era muito comum. Então, o texto original, o livro se chama Como. Como? É um nome meio interessante para um livro, né? Meio esquisito, né? Mas isso é normal. Na verdade, isso revela qual que vai ser o conteúdo de todo o livro. Porque o lamento é como, Senhor? Por quê? Né? São perguntas, né? Indagações. Então, esse título original já dá uma prévia. E esse lamento a gente entende que é um choro. É um choro em alta voz, é um grito, né? É um grito para ser ouvido de longe. A autoria é anônima, mas tradicionalmente é atribuída a Jeremias. Principalmente porque na versão grega a gente encontra no começo do livro a seguinte frase: E aconteceu que Jeremias sentou-se chorando e compôs este lamento. Então, por conta desta referência a Jeremias, é atribuída a ele. Mas uma coisa muito clara é que o autor que escreveu esse livro, ele estava presente nesse momento. Ele viu com os olhos, ninguém contou para ele. Abra lá Lamentações 3. Lamentações 3, na sequência aí, a Jane lê o versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Eu sou o homem que viu. Ele foi testemunha ocular. Então, o escritor estava presente aos eventos. Ele viu, sentiu ali na pele a dor, o sofrimento do povo. E, como eu disse no começo, o livro foi escrito como reação ao período do exílio, né? Toda a guerra que aconteceu, o pessoal sendo levado escravo. Se você ler o livro com calma, ele vai dar os detalhes exatamente do que aconteceu com as pessoas, né? Ele vai descrevendo ali, você com certeza vai se lamentar com ele. Qual que é o tema e o propósito do livro? Ele vai mostrar quais são os terríveis efeitos da rejeição de Deus pela nação e a dor que vem
como consequência. Então, o fundo do livro está nisso aí. Por que aconteceu essas coisas com o povo? Porque o povo rejeitou a Deus. Por outro lado, qual que é o propósito? Demonstrar a justiça. A gente acha que Deus é justo só quando faz coisa boa, né? Mas Deus é justo quando Ele aplica a disciplina dele também, né? No final dos tempos, quando Deus separar os ímpios dos justos e der a cada um o seu devido fim, que Ele lhe aprover, Deus vai estar sendo justo. Justo por condenar uns aos infernos e outros ao céu. Deus continua sendo justo nisso. Então, o livro mostra essa justa indignação de Deus ao trazer o juízo sobre Judá por causa do pecado, né? A gente vai ver aqui. Ensinando assim ao povo de Deus a evitar o pecado e o juízo de Judá, olhando para o Senhor como única esperança. Você já tomou algum remédio bem amargo? Aquele remédio ruim? Hoje tá difícil de achar remédio ruim, né? Remédio com sabor de cereja, sabor de framboesa, né? Não é mais aquele mertiolate, né? Doía, mas ele curava. Mas agora, é isso que o livro está querendo mostrar. Vocês estão sofrendo, mas é porque eu quero ensinar uma coisa para vocês. Presbítero, e o remédio está sendo pior do que a doença. É verdade. É verdade. Qual que é a estrutura do livro? Essa estrutura aqui eu achei muito boa, né? Primeiro capítulo, ele vai assumir a forma de uma pessoa. Ele vai personificar. Ele vai falar como se ele fosse a cidade. Então Jeremias, quando começa a falar no capítulo 1, ele se veste de cidade. Eu sou a cidade. Agora eu vou falar como se fosse a cidade. E a cidade ela tem uma característica, uma cidade viúva. Ela está de luto. Então ele faz essa personificação. Ele fala como se ele fosse a cidade de Jerusalém. Então é a visão de fora, né? Essa seria a visão de fora. Abra lá Jeremias 1, 5. Na sequência aí vamos ler, acho que é o Gabriel. Eu vou forçar todo mundo a ler, tá? A participar. Depois você me pega na saída. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre... É Lamentações 1,5, é isso? Não, é Lamentações, tá, gente? Não, você falou Jeremias. Eu falei, não. Falou Jeremias. Ajuda o professor. Quando só tiver o númerozinho sem nada, é o livro que a gente está estudando, tá? Ajuda eu aí. Ajuda eu te ajudar. Desculpa aí, Gabriel, se eu falei. Perdão. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. E seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente do adversário. Ele fala, ele personifica a cidade, né? Seus filhos, como se fosse uma pessoa, né? E nesse primeiro capítulo nós temos uma oração. É interessante que em 3 capítulos nós vamos encontrar orações. O último capítulo será a própria oração, vou falar isso mais para frente. Mas no 4º capítulo não. Então vamos ver qual que é a oração que ele faz lá no primeiro capítulo. Está lá no versículo 20 ao 22, de Lamentações. Por favor, eu não decorei o seu nome, Kátia. Como é que eu não posso decorar o nome? Porque só tem uma Kátia na sua vida. Como eu não decorei um nome tão bonito desse? Salvo pelo gongo. Não, ele ia dizer que só tem uma Kátia na vida dele. Só basta uma Kátia. Desculpa, só basta uma Kátia. Basta uma. Wilson, melhor parar por aqui. Deixa ela ler o texto. Não tá no ar. Eu vou editar essa parte. Rapaz, você vai ficar lamentando depois, hein? Pega exatamente os Melhor você ler, Kátia. Marca aí a hora que eu falei essa besteira pra gente cortar. Pode ler, Kátia. Ainda bem que tá gravando e dá pra editar, né? Vê, ó Senhor, e considera que fizeste assim: onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, e as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta.
1:20, é isso mesmo? Não? Lamentações 20. Não, mas não é o 2:20? Não, Lamentações. Eu achei que você estava 2:20. Eu também Não. fui no 2:20. É o capítulo 1. Pô, eu tô seguindo aqui, viu? Eu também. Pra mim tá normal. Eu tô seguindo. Então vamos lá, capítulo 1, versículo 20. Olha, Senhor, por que estou angustiada? Turvada está minha alma e o meu coração, transtornando dentro de mim, porque gravemente me rebelei fora, e a espada mata os filhos em casa e anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal. Folga, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Então, novamente, ele está se personificando numa pessoa, e agora ele faz uma oração a Deus, né? Falando assim: Senhor, eu sei que o Senhor está me castigando, mas castiga os meus inimigos também, né? É uma oração. Segundo capítulo, o que ele vai tratar? Ele vai falar da ira de Deus. Lamentações 2, versículo 17. Lamentações 2, versículo 17. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. Guarda bem isso aí. Ele fala que o que Deus fez desde a antiguidade? Bota um pouquinho dele lá no comecinho. Deus cumpriu o que ele havia prometido desde a antiguidade. Ou seja, Deus não fez de surpresa. Não vem fazendo cara de... Não vem fazer cara que você não está sabendo, não. Você fez, você sabe. Você sabe que você fez de errado. É igual aquela história, você vai apanhar. Você sabe o que você fez. Você sabe o que você fez. Eu não sei, mas você sabe o que você fez, você vai apanhar por causa disso. É mais ou menos isso. Deus já havia alertado o povo. Então o povo não foi pego. Eu não sabia que... Não. Eles sabiam. Eu não sabia que isso era pecado. Exatamente. Então essa é a visão de dentro da cidade. Eles já sabem estão sabendo agora de quem que é a causa do sofrimento deles. O porquê, né? E o porquê. E eles fazem tem uma outra oração registrada agora lá, capítulo 2 de Lamentações, 20, 22. Aqui tem uma estrutura, não sei se vocês estão percebendo aí. A gente vai ver. Na sequência aí, vai lá, querido Ivan, voz maravilhosa. Senhor, que considera a quem fizeste assim, onde as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Uma súplica, né? Pedindo que o senhor vai deixar. O que vocês entendem por esse versículo, gente? Que as mães comiam os filhos. As mães comiam os filhos. Terrível, né? Você já viu algum momento de fome assim? O único momento de fome que eu vi assim... Casos assim extremos de comer morto, né? Comer morto, isso aí, né? Aconteceu muito na China. Aconteceu naquele acidente lá no Andes, né? O avião caiu, eles comeram os mortos, mas mataram as crianças. A minha avó falava muito da seca de 70, um negócio assim, ela falava que os pais comiam os filhos. É mesmo? Aqui no Brasil. Em 70? É 70, não sei essa. Jesus. Rapaz, Eu não é de duvidar. Não é de duvidar, né? E é interessante, viu? Você fala assim, mas essas mulheres mereciam. Elas fizeram porque elas eram más. Não. Eram mulheres piedosas. O texto fala que eram mulheres boas. Tem uma frase que diz o seguinte: quando você aperta o ser humano, vai apertando ele vai mostrando quem ele é. Ele vai se revelando.
né? Vai mostrando a pior coisa que ele é. Muito bem, capítulo 3. Então, nós temos aqui uma escadinha. Chegando no capítulo 3, ele vai falar das misericórdias de Deus. Acho que é um dos textos mais lindos da Escritura. Jeremias não, ó eu falando. Ó eu não me ajudando. Lamentações, Lamentações 3:22. Cláudio Honor, por favor. 22, mas... Ou 55. Lamentações 3:22. Vocês não estão me ajudando, gente. Eu já não estou bem. A gente estava no quadradinho. Eu estou sentindo que é um complô. Não, a gente estava no quadradinho vermelho. Eu já estou conversando com o alemão e vocês estão aí não me ajudando. Vai lá, Cláudio Honor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Perdão, por favor, Elaine. É porque os versículos 21 e 22 não foram lidos, não, só o 21. Só o 20. O 2 e 20. Do 2. Aí na oração. Ó. Ah, tá, perdão. Mas era só para a gente entender que era uma súplica, né? Tá. Só para a gente entender que era uma súplica. Então agora, gente, a gente começa a ter no capítulo 3 uma visão de cima. Né? Uma visão mais superior das coisas, né? Assim, não, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Antes eu estava vendo só aqui por baixo, agora eu estou vendo como Deus vê. Agora sim, eu estou entendendo o que está acontecendo. E aí ele faz uma oração lá, Lamentações 3, 55 ao 66. Vamos ler só os primeiros versículos aí para a gente sentir o tom da oração. Quem que está na fila aí? É para lá. Daiane. Eu não sei, eu nunca lembro se é Daiane ou Daiana. Daiane. Por favor, Daiane. É para ler na sequência, né? Pode ler na sequência. Pode continuar? Ouviste a minha voz, não escondeste o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Muito bem, até aí só para a gente entender que é uma oração. Né? Ele começa falando então das misericórdias, ele entende isso e agora ele passa a orar de uma forma diferente. O 57 eu achei bem interessante. Agora aqui, quer ler, Silvio? Pode ler. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Muito bem. Ele já está reconhecendo que Deus ouviu ele, não deu só o furor, né? Sim. Mas ouviu ele e falou, calma. Exato. Aqui a gente tem uma estrutura, vou mostrar um pouquinho mais para frente, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Mas calma, vamos chegar lá. Agora no capítulo 4, ele vai fazer uma lista de todos os pecados, uma lista mais geral de quais foram os pecados, porque eles foram castigados. Né? O versículo central está lá em 4:18. Vai lá, Luiz. Respeitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim. Os nossos dias se cumpriam. Era chegado o nosso fim. Eles sabiam que ele tinha feito coisa errada, né? Que estavam longe de Deus. E nesse capítulo você vai ver uma lista de vários pecados. Porque ele vai separar em classes de pessoas e vai enumerar os pecados de cada uma. Tem um versículo em especial, Wilson, que mostra a gravidade do pecado, que é o verso 6, né? Pode ler, pastor. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Olha, pesadíssimo. Você vê a gravidade. O que eles estavam vivendo era pior do que o que se cometia em Sodoma, né? Você vê a gravidade do negócio, né? E como é que o livro encerra? Né? Ele encerra, claro, no último capítulo, obviamente, né? Mas fazendo uma súplica. Então agora, vocês perceberam que nos 3 primeiros capítulos ele fala, lamenta, conta alguma coisa e depois ele faz uma oração. Mas no último capítulo, todo o capítulo é uma oração. O capítulo inteiro é uma súplica, né? É a súplica final. E o versículo central está lá em 5:21. Lamentações 5:21. Pode ler, Maí. Restaura-nos a ti para que voltemos a ti, Senhor. Renova os nossos dias como antigamente. Então aí o profeta já diz, gente, a única solução para tudo isso é Deus nos restaurar, que nós pecamos. Essa é a oração final dele, é o pedido final dele. Ele reconheceu tudo que foi feito
todo o pecado, reconheceu quem que aplicou a correção, e agora ele sabe que é Deus que tem que restaurá-lo. Ele sabe a dependência dele, de quem que ele depende, né? Essa é uma visão futura. Muito bem, alguém quer comentar alguma coisa? Bom, vimos aí que os capítulos de 1 a 4 são lamentos, né? Em 22 acrósticos. Abra sua Bíblia. Fala para mim, capítulo 1, quantos versículos tem? Capítulo 2. Capítulo 3. 66, o que é de 22? Vezes 3. Vezes 3. Capítulo 4. Capítulo 5. Vocês acham que está à toa aí? Não, não está à toa isso, né? Então são acrósticos. Nós vimos na outra aula o que são acrósticos. Quem lembra o que é um acróstico? Aqui começa com a primeira letra do alfabeto, no caso, né? Isso. A, B, C, D. Porque no hebraico tem 22 letras. 22 letras. Então, cada capítulo é um acróstico, exceto o último capítulo. Então, do 1 ao 4 nós temos acrósticos com as letras hebraicas. Nós, infelizmente, perdemos isso na tradução. Depois, se você quiser traduzir o acróstico lá, fazendo bonitinho, você... Ou se quiser ler hebraico também. Ler hebraico fica legal. Então, ele faz essa jogada. Então, é a forma da poesia, né? A forma da poesia hebraica é assim, ela é bem estruturadona. E também uma forma de mentalizar, memorizar. Então, tem duas aplicações. Demonstrar a forma poética e facilitar a memorização. Então, capítulo 1, 2. Mas por que o 3 tem 66? Porque ele faz uma jogadinha, né? Ele faz agrupamentos de 3 versículos. Então, ali, ó. Aleph, a letra A do grego. Não, do hebraico. Do hebraico. Você viu que grego e hebraico para mim é a mesma coisa, tá? Mas Aleph não é equivalente de A em português. Não é equivalente. Não é equivalente. A letra Beth. Beit. Isso, me corrija aí, pastor, tá? Então ele agora... E a próxima qual que é? Gimel. Gimel. Depois, aqui, ó. Posso mostrar? Pode mostrar. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Ri, Zain, Re, Tet, Yod. Por aí vai. São essas primeiras letrinhas aqui, tá, gente? Ó, que eu coloquei em colorido, tá vendo? É justamente essa coisa. Como se fosse A, B, C, D. Entendeu? Então agora ele agrupou em 3. Então ele não perdeu o acróstico. Talvez ele quisesse, não, eu tenho mais coisa para falar. Talvez não caiba. Eu não sei o que ele pensou. Perdão, eu não tinha visto ali. Agora que eu entendi, perdão. Eu falei as letras, mas Aleph, 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 né? Depois Beit, Beit, Beit. Depois é Gimel, Gimel, Gimel. Dalet, Dalet, Dalet. Tá. Então ele agrupou. Ele manteve o acróstico, a poesia, só que agora ele agrupou. Então ele manteve a forma poética e a facilidade para memorizar. Só que agora, o capítulo 5 é uma oração, ele é diferente dos outros capítulos. Então ele é uma oração, ele não é mais um lamento, é uma oração. Ele tem 22 versículos, mas ele não é um acróstico. Então depois, por curiosidade, você pode abrir a Bíblia em hebraico, você vai ver que ele não está na sequência. E por quê? E por quê? É a pergunta que não quer calar. Pois é, por quê? Em alguns escritores vão dizer que ele quis demonstrar ali um caos. Está bagunçado de propósito. Nossa, mas no fim, cara. Mas no fim. Mas eu não sei, eu não tenho muita evidência disso aí. Não achei nada sobre isso aí. Ou talvez fosse realmente a oração, fosse de uma forma mais espontânea. Não sei. Isso é um mistério. Quem descobrir me fala. Não foi tão poético assim. Mas é uma poesia? Não está na forma de poesia. Acho que não é, então. Acho que é um... Né? Então por isso que ele se encaixa mais na oração. Não sei, Marquinhos. Capítulo 3, então, aí. Então, se você souber, para você memorizar, saber depois, né? E as divisões da estrutura. Então, há os 5 capítulos. Então, o primeiro capítulo é um primeiro lamento. Ele vai falar da devastação. Ele vai falar da tristeza de Jeremias, da tristeza de Jerusalém, porque ele personifica a cidade, ele se faz como cidade. Capítulo 2, o segundo lamento. E ele vai falar da ira do Senhor. Por que eles estão sendo oprimidos? Né? Por que veio tanto castigo? Foi por causa da ira de Deus.
vai falar da perspectiva de Deus, vai falar da perspectiva humana, e ele vai finalizar com uma oração do próprio Jeremias. O capítulo 3 é o terceiro lamento, né? Ele vai falar da aflição de Jeremias, é algo mais pessoal, né? Não é mais a cidade, ele não fala como se fosse a cidade, ele fala dele, né? Ele vai falar do seu sofrimento, da sua esperança, ele vai dar um conselho, uma oração. No quarto capítulo, o quarto lamento, ele vai falar sobre a ira de Deus de forma detalhada para as duas cidades, né? A cidade de Edom, a cidade de Jerusalém. E o último capítulo é o quinto lamento, mas é uma oração, né? Uma oração dos que restaram de tudo isso aí que aconteceu, dos sobreviventes ali, né? E vai falar ele vai falar de ser lembrado pelo Senhor, que eles foram lembrados pelo Senhor, e da restauração de Deus. Bom, o gênero de Lamentações é uma mistura de tipos de literaturas. Não tem uma literatura muito exata, mas eles dizem que é realmente uma literatura de lamento. Apesar de ser poética, mas é uma literatura de lamento. Então ali... Opa, deixa eu voltar. Os capítulos 1, 2 e 4 são praticamente cânticos. Cânticos fúnebres. A gente não... Alguém conhece algum cântico fúnebre aí? Não. Tô brincando. São cânticos tristes, né? Na nossa cultura isso não é muito comum, mas eu acho que em outras culturas isso é mais comum. Você cantar, gritar, chorar, choros repetidos durante o velório ali, né? Na nossa cultura isso não é muito comum, cantar. O capítulo 3 é um lamento individual, e aí sim, o capítulo 5 seria um lamento mais coletivo, né? Esse gênero tipo lamento não foi Israel que inventou, não. Já existia na antiguidade. Então, se você pesquisar em culturas antigas, como a cultura suméria, né, você vai ver que tem lamentos parecidos, assim, contando sobre derrotas militares, né? Então, tem um exemplo da cultura suméria, contando a derrota de Ur, Eridu, Nippur, né? Ur ali é o Ur dos caldeus, que a gente conhece. Então, o gênero não é um gênero exclusivo da Bíblia, é um gênero que já se conhecia. Nossa nuvem de palavras aí, né? Não, isso aqui não tem mensagem subliminar aqui não, tá, gente? Ó, vocês já entenderam, quem riu entendeu. Não é mensagem subliminar não, tá? Ele não. Depende de quem é o ele agora. Então ali temos o não, temos filha, então ali provavelmente se referindo a Jerusalém, como, que é o texto, é o tema do livro, é o título do livro, né? E Senhor, então aí nós temos tudo, né? Fala de inimigo, o que mais que ele fala ali? Sião, né? Mão, né? Então é isso que você vai encontrar, esses são os temas ali do livro. O não ganha. O não ganha, tem muito não no livro. Vamos descobrir por que esse monte de não, né? Só lendo para você ver por que esse monte de negativo, o que Deus está querendo falar. Qual que é a mensagem teológica, né? Vocês lembram que Jó discutiu o sofrimento? Mas era um sofrimento o quê? Individual dele. Lamentações é parecido, mas ele trata agora de um sofrimento coletivo. Claro, vamos separar aí, né? Jó sofreu merecidamente? Não. Então, não foi, se você olhar ali, não foi um pecado que ele cometeu, né? Não foi um pecado. Agora, por outro lado, aqui em Lamentações, sim, a cidade cometeu. Então, essa é a principal diferença. São lamentos individuais, coletivos, um imerecido, entre aspas, e outro merecido, tá? Essa seria a comparação. Então, a gente vê que a destruição de Jerusalém, ela não ocorre apesar da aliança, mas por conta dela. Porque Deus nos ama, porque Deus cuida de nós, porque Deus amava Jerusalém, foi que ele trouxe esse castigo. Ele nos corrige. Ele nos corrige. O pai que ama corrige seu filho. Lembra lá o versículo que a Adriana leu? Deus cumpriu o que ele prometeu desde a antiguidade? Abra lá Deuteronômio 28.
Acho que voltou, está aqui na frente, né? A não ser que a Rosana... Quer ler, Rosana? Você consegue ler daí? Tem... É que você está anotando aí, eu não sei se... É Deuteronômio 28, versículo 15. É muito longo, eu não vou ler tudo. Não vamos ler todo. Vamos ler alguns trechinhos aí. Deuteronômio 28. Então, 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então agora ele vai falar... Wagner, pode ler o próximo, Wagner. Está com... Está fácil aí, não? É Deuteronômio 28, acho que agora é o 16. Então agora Deus começa a elencar quais serão as maldições. E eu quero destacar algumas aqui depois. Wagner, lê do 48 ao 53. São várias as maldições, eu não vou me deter em todas, mas eu gostaria que prestasse atenção nessa do 48 ao 53. Pode ler. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se aprietará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Até qual? Pode ler até o 53. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair, em toda a tua terra, os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas que te der o Senhor, teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Gente, Deus só faltou dar o CPF, o CNPJ do inimigo. Foi bem literal, né? Foi bem literal. Deus falou, vai acontecer isso. Isso lá é Deuteronômio, na antiguidade. E aconteceu exatamente. Então Deus sabia o que ia acontecer. O povo sabia o que ia acontecer. Eles não estavam desavisados, não foram pegos... Oi? De calça curta. De calça curta. Eles sabiam. Deus já havia dito. E aconteceu literalmente ali. Ó. Só faltou dar a placa do carro. Né? Quem fala com o profeta? Deuteronômio? Isso, tem uma coisa. Eu acredito que seja Moisés, na hora que ele... eu não me atentei ao contexto, mas eu acredito que seja Moisés. É o próprio Deus. Né? É o próprio Deus. Falando por meio de Moisés. Moisés. É o próprio Deus. Então, gente, por trás desse julgamento, devido ao pecado do povo, né, quem que está lá? Deus. É isso que... Então não é a Babilônia que destrói Israel. É essa a conclusão chocante que eles chegam. Não é o inimigo que está nos destruindo. É o próprio Deus que está nos castigando. É o Deus guerreiro que está impondo isso. Não é a Babilônia. A Babilônia é apenas um instrumento dessa aflição. É a vara. É a vara, é. Então é Deus que está por trás disso aí. Isso é chocante, né? Não é tão chocante se você pensar como pai, né? Porque se você... Estou contando já o fim da aula. Quando você castiga um filho, é um ato de amor, né? É um ato de amor. Você castiga chorando, né? A gente faz isso, né? Você bate chorando, né? Junto com ele. Você dá uma... Estou usando a expressão bater, né? Mas você usa o castigo que for adequado. Mas você disciplina chorando também com ele.
Porque você não quer ver ele sofrendo, mas ele precisa ser disciplinado. Então, por trás do castigo está o Pai que ama. Essa é a mensagem. E é o Deus guerreiro. Isso é importante a gente memorizar. É o Deus guerreiro que está fazendo isso aí. Lamentações 2, versículo 4 e 5. Acho que voltou aqui para a Bia, aqui na frente. 4. Enfesou seu arco, qual inimigo? Firmou a sua destra, como adversário, e destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Deu para imaginar a cena aí, né? O cavaleiro se aprontando, né? É guerra mesmo, é coisa pesada, né? Pôr fogo em tudo, e ele já conta, né? Como inimigo. Deus não era o inimigo, mas ele teve que agir como se fosse o inimigo. Outra mensagem principal, e é essa que dá o alívio de toda essa tristeza do livro, é que a misericórdia de Deus é muito maior que a sua ira. É muito maior. Abra lá 3, Lamentações 3, 31 e 33. Eu vou pedir outra pessoa para abrir no Salmo 103, do 8 ao 14. Texto de 3 lá. Quem achou? Está no Givaldo. Vai lá, Givaldo. É do 31, né? Do 31 ao 33. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará compaixão, segundo grandeza da sua misericórdia, porque não aflige, não entristeça do bom, grande e filho do homem. Já deu para sentir a misericórdia de Deus aí, né? Ele não é para sempre. Olha lá, Silvio, leu, você está com o Salmo 103 na mão, hein? Não. Quem está? Eu abro. Quem está aí? É o Marco? Eu vou. Segura aí. Então vai. Vai lá, Marco. 103, 8, né? Vai procurar agora não, né? Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Graças a Deus por isso. Você deve estar se perguntando, mas por que o Salmo está falando que ele não retribui segundo os nossos pecados? Mas ele não destruiu? Gente, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ele é muito paciente. Ele é muito paciente. Porque quando acaba a paciência de Deus, é isso que nós vemos. É isso que nós vemos. Apontando para Cristo. Então, Lamentações identifica Deus como o inimigo, de uma forma geral, né? Em razão do pecado do povo. Nós éramos inimigos de Deus, né? Quando nós não conhecíamos a Cristo. Esse mesmo Deus guerreiro, ele viria novamente para derrotar o mal na cruz. Está lá em Colossenses 2, do 13 ao 15. E virá uma última vez para a batalha final. Está lá descrito o cavaleiro. Acho que vale a pena ler o de Apocalipse 19. Como é que o cavaleiro vai vir? Esse mesmo Deus guerreiro vai voltar. Então, Lamentações está fazendo uma sombra de como é que é o Deus guerreiro, como Cristo, né? Quando ele traz quando ele vem para a batalha, como é que ele se apresenta? Quem achou aí Apocalipse, pode ler. Está na face aí, Silvio? Vi o céu aberto, eis que um cavalo branco,
O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo na sua cabeça, há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regirá com cetro de ferro. E, pessoalmente, pisa ao largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Deu para fazer a imagem na cabeça aí? Como é que é o guerreiro? Ele não tá para brincadeira, não. O manto é de vinho. A gente já havia dito, né? Essa cor vinho, ela simboliza sangue. Quer dizer, vai ter derramamento de sangue em algum momento. Então, não veio para brincar. É pesado. E esse é o Deus guerreiro. Quando Deus se apresenta como guerreiro. Agora vamos... Vocês querem guerrear? Tá bom. Vamos guerrear. Lamentações também mostra uma tristeza profunda sobre Jerusalém. É isso, o livro é um choro sobre Jerusalém. O livro todo. Vocês conhecem alguém que chorou sobre Jerusalém? Abra lá Mateus 23, 37. Alguém que se lamentou. Então, de uma certa maneira, está ali o livro dizendo o que Cristo faria, né? Se lamentar sobre Jerusalém. Quem achou aí na sequência aí? Acho que é o Wendel, não? É o Marquinhos, já abriu? Pode ler pra gente, por favor. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. O texto não fala que ele chorou, que ele se lamentou, mas o tom, gente, é de tristeza, é de lamento. E a despeito do livro não ser de contexto messiânico, o livro não é um livro de profecias sobre Cristo, é isso que eu quero dizer, mas Jeremias ele se mostra um servo sofredor, ele sofreu junto. Então ele passa a ser um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. No capítulo 3, do versículo 1 ao 21, vamos ler só o comecinho ali. Você vai ver que, você fala, não, está falando de Jesus, não é possível. Essa dor que ele está passando, né? Ele se assemelha muito. Então a gente entende que ele estava apontando para aquilo que Cristo sofreria, né? Na sequência, vai lá, Fábio. Lamentações 3, Lamentações ainda, não mudou o livro. 3, 1 ao 21. Vai lendo, só para a gente ter uma noção. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, com os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Tá aí. Perceberam a semelhança? É Cristo puro, né? Perceberam a semelhança? Claro que tem alguns detalhes ali, né? Mas ele já prenunciava ali o que Cristo sofreria. Você vê que encaixa perfeitamente. Então, concluindo aqui, Lamentações é um choro fúnebre. Muitos morreram ali, cidade destruída, né? A gente tem um contexto parecido quando a gente olha as cenas da Ucrânia, né? Shopping, cidades, agora nada.
Então imagina isso. Tenta, a hora que você estiver vendo as cenas lá da Ucrânia, tenta contextualizar, você vai chorar junto. É um choro fúnebre. Elaine, lê pra gente 1:4, Lamentações 1:4. Eu já estou terminando, tá, gente? Lamentações 1:4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Até aí, viu? Contexto de luto, porque não vai ter reunião solene hoje, não vai ter culto. Destruir a igreja. Destruir a igreja. Não vai ter culto. Destruir o templo, né? Então é fúnebre mesmo. O tom é fúnebre. Se pudesse dar uma cor para esse livro, seria preto, cinza. O livro também é uma confissão de pecado. 1:8. Vai lá, Francisco. 1:8. Jerusalém pecou gravemente. Até aí. Texto, só isso. Ele já relatou, falou, vocês pecaram gravemente. Então é uma confissão de pecado. E o reconhecimento da santidade de Deus e a sua justiça ao julgar Israel. A gente já leu esse texto, vou economizar um tempinho, né? Está lá, 3:31, né? Ele fala, ele admite quem Deus é, da justiça dele, e fala, Senhor, eu sei quem o Senhor é. É um lembrete da futura restauração que Deus fará. Está lá em 3:21. Na sequência. Eu esqueci o nome da sua esposa, eu tenho memória fraca, tá? Nádia. 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não, perdão. É isso mesmo, perdão. É isso aí. É isso aí, pode ler. Já leu. Não, o 22 também. O 22 também. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É aquilo que Deus fará, ainda há esperança para eles. O texto é um texto de esperança, é fúnebre, uma confissão de pecado, mas também... Lembra de tudo que ele já fez? Lembra de tudo que ele fez? E também o povo é retratado na oração do capítulo 5. Ele sabe quem é Deus e o que eles deveriam fazer. Vai lá, Jane, o 5:19 ao 21. Pode ler os três. O Senhor reina eternamente, e teu trono existe de geração em geração. Porque esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, que seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Esse é o pastor lá do Jardim Elian falou, né, que Lamentações, Jeremias era calvinista, né? Converte-nos a ti. Ele sabia que a gente não podia fazer isso, né? Qual que é a aplicação? Primeiro, Deus é sempre fiel à aliança dele. A gente não é. Mas ele sempre é fiel. Muitas vezes nós passamos por momentos de angústia por conta de pecados. Essa é uma triste verdade, né? Então pode ser que esse momento de angústia seja Deus corrigindo a sua vida. Seja te tratando, né? Disciplinando. Deus em ação fazendo isso aí. Então não é momento de arrependimento. Não limite essa fidelidade somente quando coisas boas acontecem. A gente fala, mas Deus é tão bom, né? Hoje deu tudo certo para mim, né? Deus é bom de qualquer jeito. Romanos 8:28. Depois você leia lá. Todas as coisas cooperam. Deus disciplina como um pai amoroso. Hebreus 12, de 1 a 6. Deus corrige aqueles que o amam e aqueles que ele ama. Bom, não podia ser outro versículo para a gente memorizar. Vamos ler juntos, gente? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É interessante que eu busquei um cântico que retratasse isso aí. Eu não lembrei desse. Você acredita que eu não lembrei desse? Ainda procurei lá. Cada cântico ruim que eu achei, gente. Né?
Mas o único que eu achei foi em inglês, tá? Depois eu passo no grupo. Great is the faithfulness, que foi traduzido Tu és fiel, Senhor. Só que nessa tradução ele perdeu o ponto-chave do versículo. Que em inglês ele fala que as misericórdias, novas misericórdias eu encontro. E na nossa tradução se perdeu isso, né? Ele fala que Deus é fiel a cada dia, mas não entrou a misericórdia ali, né? Sim. Mas no inglês tá bem legal. Então depois eu passo para vocês, tá? Em 7 minutos essa aula está aqui, ó, no Bible Project, né? Tá lá em português. Então se a minha aula foi de 1 hora e pouco, em 7 minutos você vai ver uma aulinha bem bacana. Tão rica, tão... Não, mas é bem legal, gente. Eu gostei dessa aula. Eu vou passar lá. 7 minutos você vai estudar, ver o panorama geral do livro, tá bom? E é isso. Depois eu passo, aqui são várias canções em inglês. Então se eu particularmente gosto de todas, né? Se você achar alguma, que nem foi dita agora, passa lá no grupo para a gente poder ser edificado também, tá? Alguma lamentação no final? Fora dos nossos pecados? Alguém quer fazer algum comentário? Uma coisa que não ficou... Eu só queria fazer um comentário. Quando você leu ali aquela parte de Cristo, né? Aquilo é tão impressionante, porque Jesus ele sofreu a pior de todas as iras do Pai, né? Para que nós nunca mais venhamos a sofrer. Sempre é culpa. É interessante que Jó sofreu, ele imerecidamente, vamos dizer assim, ele não pecou, mas sofreu, e Cristo não mereceu nada. Ele se fez pecado por nós, né? Sofreu por nós. Toda a ira de Deus estava sobre ele, para que nós nunca mais venhamos a sofrer. É verdade. Isso é o principal. Mais alguma coisa? Algum comentário, gente? Vocês falam um pouco no fim da aula, eu fico triste. Sinceramente, viu? Vai lá, vai. A gente não tem a grandeza do tamanho de ver a ira que Deus jogou sobre Jesus Cristo para pagar nossos pecados. A gente imagina uma coisa, mas a gente não tem um tamanho. Não tem como a gente imaginar a dor, o sofrimento, porque é tão pequenininho, é um ser humano que... como que eu posso me expressar para que ele possa entender mais fácil? Mas é limitado. Sim. A gente não tem noção. Uma noção para sentir. A gente fala, a gente faz isso, é uma dor, mas a gente não tem o tamanho dessa dor que Jesus é verdade. pagou pelo nosso pecado. Não, é verdade, irmão, é verdade. Você tem razão. Alguém mais já falar? Levantou a mão aí, eu vi. Não? Então vamos encerrar. Rosana, tem aniversariante do mês? Então eu me despeço de quem acompanhou a nossa aula no YouTube. Deus abençoe. Até a próxima, que será sobre Isaías. Vai lá, Rosana. A palavra Rosana. A gente já vai orar pelos aniversariantes e também para encerrar. Deixa eu só encerrar aqui a